Estamos aqui na mesa número 3, Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, do segundo seminário de jovens pesquisadores do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp. Queria agradecer a presença de todos e todas, professor Renato Garcia, que junto comigo será o debatedor dessa mesa, a Mariana Braghini, a Renata Predo e a Sara Ribeiro, que serão as apresentadoras dessa mesa, né? Lembrando que o nosso seminário tem o objetivo de criar um espaço institucional para debate dos trabalhos em andamento, dos mais diversos níveis, desde os projetos iniciais de iniciação científica, perdão a redundância, até as teses de doutorado. A ideia é a gente fomentar aqui o debate entre os colegas, né? Agradeço a presença também dos colegas ouvintes, né, que estão aqui participando da mesa também. A gente vai ter 3 apresentações na sequência, de em torno de 15 minutos cada uma, e depois a gente tem mais meia hora, um pouco mais, para o debate de cada um dos trabalhos. O primeiro trabalho é da Sara, Análise da Inovação Regional no Brasil entre 2000 e 2020. Obrigado pela presença, Sara, a palavra é sua. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo, né? Boa tarde, né? Meu nome é Sara, eu faço mestrado em Teoria Econômica aqui na Unicamp, esse é o meu primeiro ano. O professor Renato é o meu orientador, e a gente está trabalhando com os dados da BADEP, então esse trabalho, que é um trabalho bem preliminar mesmo, sobre os dados que a gente está explorando por enquanto. Sara, se você conseguir, desculpa interromper, falar um pouquinho mais alto ou chegar um pouquinho mais próximo do microfone, pelo menos para mim que está um pouquinho baixo na gravação. Tá certo. Para começar, então, a BADEP ela é a base de dados estatísticos sobre propriedade intelectual. Ela é dividida em 6 partes. Primeiro, ela tem informações do depósito, que são informações relativas ao tipo de patente que é depositada, o ano que ele é depositado. Depois ela tem a parte de depositante, que são as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que realizam o depósito da patente. Os inventores, que são as pessoas que estão no processo de invenção da patente. A parte de despacho, que é uma parte mais relacionada ao processo de depósito da patente. A parte de PCT, que são as patentes que são mais internacionalizadas, que estão ligadas tanto às patentes que são internacionalizadas, depositadas no Brasil, a partir do processo de PCT, quanto patentes brasileiras que são depositadas em outros escritórios de patentes no mundo. E, por fim, a última parte é a parte de campo tecnológico, que é ligado aos setores pelos quais a patente está relacionada. 2 conceitos importantes nesse trabalho são conceitos de hotspots de inovação, que são áreas que têm grande densidade de inovação, grande densidade de número de inventores, de autores de patente, e niche clusters, que são áreas que também têm alta densidade de inovação, mas eles são menores que hotspots. Uma característica que pode existir num niche cluster é que ele pode ser mais especializado do que um hotspot. Então, passando para os dados da base de dados, primeiro com inventores, um primeiro dado que eu trouxe é os dados de patentes depositadas no Brasil. E aqui eu trouxe esse gráfico porque ele mostra uma questão metodológica importante da base, que é a questão da geolocalização dos inventores. A base ela tem um problema que ela não identifica todos os inventores da base, então é importante perceber que na linha tracejada demonstra os inventores que estão geolocalizados na base. Em seguida, esse gráfico aqui é o gráfico de todas as patentes depositadas entre 97 e 2020, demonstrando que São Paulo é a mesma região brasileira que tem a maior porcentagem de patentes depositadas em todo o Brasil, o que caracterizaria, segundo os conceitos que eu trouxe anteriormente, como um hotspot de inovação. Os outros
As outras mesorregiões seriam classificadas como niche clusters, mas o Rio de Janeiro ele é uma mesorregião que a classificação dela é mais complicada e não há um consenso se ele seria um hotspot ou um niche cluster. Aqui, esse gráfico demonstra as patentes que são depositadas nos hotspots e nos niche clusters. A tendência aqui é uma queda nas patentes depositadas em São Paulo e um crescimento das patentes depositadas nos outros niche clusters. Esse gráfico aqui, ele demonstra a porcentagem de patentes que são depositadas em relação ao total do Brasil. Aqui foi separado em quinquênios. A tendência aqui é uma desconcentração da atividade patenteadora no Brasil nesses niche clusters. Apesar de eles ainda representarem uma quantidade significativa, eles ainda há uma tendência de desconcentração dessa atividade. Esse mapa aqui eu trouxe para demonstrar a concentração da atividade patenteadora no Brasil. Ela é muito concentrada no Sudeste e no Sul do Brasil, em especial ali na região de São Paulo, com alguns outros pontos em capitais nordestinas, mas a concentração ela se dá de forma massiva mesmo nas regiões sul e sudeste. Aqui uma análise dos campos tecnológicos. Eu decidi passar bem rápido por essa parte, porque aqui é uma análise dos campos tecnológicos de acordo com a Organização Mundial de Proteção Intelectual, os subsetores que ela coloca, né? Então, aqui a gente consegue perceber a predominância da atividade patenteadora no Brasil em biofarma e em químicos, e a tendência de São Paulo refletir muito da atividade patenteadora no Brasil no geral, assim, dado que ela representa muito da atividade patenteadora no geral. Ainda que existam algumas diferenças significativas, no caso dos setores que estão aqui no final do gráfico, seriam semicondutores, ICT, audiovisual e setores de eletrônica. Em relação aos outros setores, eu trouxe o dado da diversificação tecnológica medido pelo Hirschman-Herfindahl, em relação aos outros setores. No geral, os setores os niche clusters que a gente está estudando, eles têm uma atividade bastante diversificada. Alguns niche clusters, eles se diferenciam mais, que no caso seriam Joinville, São José dos Campos e Caxias do Sul, por causa de empresas que têm atividades muito fortes ligadas à atividade mais inovativa nesses locais. Mas, no geral, a atividade ela é bastante diversificada em todos os niche clusters e hotspots analisados. Passando para uma análise de copatentes, o número médio de inventores por patentes no Brasil, que seriam as patentes que têm, no mínimo, 2 inventores. Então, aqui no caso, como a patente precisa ter no mínimo um inventor, né, o gráfico ele começa em 1, mas a atividade brasileira de patenteamento, ela tem se tornado uma atividade mais em rede, com o número de médio de inventores por patente tendo aumentado durante o tempo. Isso se reflete nesse gráfico aqui, que é o gráfico de número de patentes, de percentual de patentes que são patentes que possuem copatenteadores, 2 ou mais patenteadores. Essa é uma tendência geral na análise que a gente faz, que é que o número de copatentes em todos os niche clusters, em todos os hotspots, eles têm aumentado, ainda que alguns hotspots eles tenham quantidade copatenteadora mais elevada, como é o caso de Caxias do Sul, essa é uma tendência geral de todo o gráfico. Em todas as regiões há um aumento da atividade de copatentes. Esse gráfico aqui é o gráfico do percentual de copatentes internacionais. Ele está relacionado com o total de copatentes. Então, para no ano de 2020, por exemplo, no total de copatentes, 4% de todas as copatentes tiveram copatentes internacionais, que significa que pelo menos um inventor é brasileiro e um inventor é internacional.
Aqui eu trouxe um gráfico pela origem das copatentes internacionais. Esse gráfico demonstra que as copatentes, elas são concentradas nos Estados Unidos e na Europa, com uma tendência de aumento da atividade copatenteadora na América Latina e na Ásia, além dos BRICS. Por fim, uma análise por depositante, que é a análise que está sendo feita nesse exato momento. Então, eu trouxe apenas um gráfico para demonstrar, que é um gráfico interessante que demonstra quais são as empresas que estão realizando patentes no Brasil. E, no caso, na maior parte do gráfico, as empresas privadas, elas são responsáveis pela maior parte das patentes depositadas no Brasil. Mas existem duas tendências interessantes nesse gráfico, que são as patentes de origem de órgãos públicos, não necessariamente empresas públicas, mas órgãos públicos aqui, e houve uma redução do número de patentes feitas pelas empresas, por esses órgãos públicos, e um aumento das patentes depositadas por universidades, que seriam universidades, institutos de pesquisa, centros de pesquisa, porque a base ela não permite, por enquanto, a gente definir exatamente quais são esses diferenciar órgãos de pesquisa. Por fim, os próximos passos da pesquisa, então, é entender o ecossistema de inovação, entender qual a atividade patenteadora em relação a patentes universitárias, em relação ao P&D universitário e em relação às próprias redes de patentes dentro da universidade. Segundo, as redes de patente, entender quais são esses agentes que estão fazendo patentes, copatentes no Brasil, e entender quais as motivações, onde está acontecendo, por que isso está acontecendo. E, por fim, estudar as patentes, que são as patentes internacionalizadas, que elas têm um nível de complexidade maior, na medida em que, para que um depositante entenda que é viável depositar uma patente em outro país, ele sente que essa tecnologia vai ser utilizada lá. Então, patentes PCT, elas normalmente são patentes mais complexas. Então, é interessante estudar esse tipo de patentes também. O trabalho está num estágio bem inicial ainda, ele vai ser o encaminhamento da minha dissertação, mas foram 6 meses de trabalho apenas, então ele está bem no início ainda, e esses são os próximos encaminhamentos. É isso, muito obrigada. Obrigado, Sara. Muito bom. Diegues. Oi. Vamos fazer uma referência aqui Claro. ao veneziano. Tá? A Sara não fez uma referência ao veneziano, porque a gente ainda não formalizou, mas a Sara está trabalhando bastante, não só comigo, mas menos comigo, mais com o veneziano, que está presente aqui, então tem que fazer uma referência, eu diria... Um agradecimento. Mais do que agradecimento, né? Em algum momento vamos formalizar o veneziano como orientador da Sara, né, Sara? Sim, sim. Beleza. Que a Sara não pôs lá, porque como a gente não formalizou ainda, né? Então, mas boa parte do trabalho da Sara foi feito junto com o veneziano. Sim, bem lembrado. Valeu, Diegues. Agradecemos o veneziano, que é nosso colaborador aqui, parceiro de pesquisa, bastante assíduo do Renato, sempre colaborando com o nosso instituto aqui também, com o NIIT, agradecemos. Muito bom. Agora, seguimos com a apresentação da Renata, a importância dos ativos intangíveis no processo de acumulação do setor farmacêutico. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Foi, né? Tudo certo? Sim. Bom, meu nome é Renata Martins, eu sou aluna de mestrado aqui do IE, né, de Teoria Econômica, e eu vou apresentar, então, o meu trabalho de mestrado, que ainda está em andamento, intitulado A Importância dos Ativos Intangíveis no Processo de Acumulação do Setor Farmacêutico. Eu sou orientada pela professora Rosângela Barini e pelo professor Fernando Sarti. Então,
Primeiro, falar um pouquinho sobre ativos intangíveis. Os ativos intangíveis têm sido cada vez mais discutidos na literatura econômica, porque eles têm cada vez um papel maior na economia. O Serfaty, inclusive, vai apontar que os ativos intangíveis substituíram os tangíveis como os principais fatores geradores de valor. E, como eu falei, né, tem muita gente discutindo, tentando definir, caracterizar os ativos intangíveis, mas eu trouxe uma das possíveis definições, caracterizações, que é do Haskell e Westlake, porque eles fazem uma coisa interessante, eles caracterizam, na verdade, os ativos intangíveis em 4 S's, que eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro é scalability, que é a propriedade desses ativos que os torna capazes de gerar gigantescas escalas para as empresas que os utilizam. Isso porque os ativos intangíveis são não rivais. Então, eles podem ser usados vezes sem conta. Por exemplo, uma marca, sei lá, Starbucks, pode ser usada aqui no Brasil ao mesmo tempo que ela está sendo usada em diversos outros países do mundo. E essas grandes escalas que os ativos intangíveis permitem que as empresas utilizem são com custos baixíssimos, né? O próximo S é o sunkness, que é uma ideia análoga ao custo irrecuperável. Por quê? As firmas que fazem grandes investimentos em intangíveis, se decidem mudar de estratégia ou mudar de área, praticamente tendem a perder todo esse investimento, porque os ativos intangíveis costumam ser bastante específicos para aquela empresa, ou para aquele setor, ou para aquele projeto em si. Isso gera uma grande incerteza em investimento intangível, né? Então, ao mesmo tempo que, com a primeira característica, ele pode gerar lucros altíssimos, ele também é um investimento muito incerto, muito arriscado. A próxima característica seriam os spillovers, que é a ideia de que é relativamente mais fácil para firmas tirarem vantagens de ativos intangíveis que não foram produzidos por elas, do que outros tipos de ativos, justamente porque, como eu falei, os ativos intangíveis são não rivais. E não só eles são não rivais, mas eles são não excludentes. Então, as próprias empresas que são as donas daqueles ativos intangíveis têm maior dificuldade de impedir que as concorrentes os usem, no caso. Uma forma de evitar isso é a patente, né? Mas nem sempre a patente resolve esse problema no caso de ativos intangíveis. E o próximo S são de synergies, né? As sinergias. Os autores vão apontar que a somatória de ideias pode ser muito lucrativa quando se trata de ativos intangíveis. Então, trabalhar com pessoas de diversas áreas, de diversos locais, é muito rico, né, no desenvolvimento de ativos intangíveis. E o que os ativos intangíveis têm a ver com o setor farmacêutico, né? Bom, o setor farmacêutico é um setor altamente lucrativo, que a cada ano aumenta a sua lucratividade, ao mesmo tempo que ele também é um setor altamente intensivo em P&D. Então, eu trouxe aqui um dado para ilustrar. Das 50 companhias que mais investem em P&D no mundo, 23 fazem parte do setor biofarmacêutico. Isso é um dado do scoreboard da União Europeia de 2019. Então, assim, é muita coisa. E aí o Feldman e o Lobo até vão comentar que P&D, patentes, gastos em marketing e trademarks contribuem para elevar o lucro das empresas farmacêuticas ao fortalecer o seu poder oligopolístico. Então, por isso que o trabalho vai usar meio que como proxy de ativos intangíveis, os gastos em P&D dessas empresas, os números de patentes registradas e os números de trademarks registrados. Adoraria também usar os gastos de marketing, porque existe toda uma bibliografia sobre isso que discute a importância e como esse marketing tem sido usado no setor farmacêutico, só que, infelizmente, eu não consegui os dados para isso. Então, essa vai ter que ficar para uma próxima. Aqui no trabalho, né, na minha dissertação, o foco é no P&D, nas patentes e nos trademarks. E falando deles, então, né, o gasto em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, é, teoricamente, a justificativa, aspas, oficial do setor farmacêutico para justificar os altos preços dos fármacos e também justificar essa alta lucratividade, porque, como a gente viu, né, o P&D é um ativo intangível e ele é um investimento muito incerto, ele tem um retorno demorado, não é nada garantido. Então, as empresas farmacêuticas falam, né, que elas cobram mais caro nos seus medicamentos justamente para conseguir investir em P&D que gere novos medicamentos inovadores. Mas a literatura tem discutido muito isso, falando que não necessariamente é só por causa do P&D que o setor farmacêutico tem uma lucratividade tão alta. Um outro causador disso talvez seja a forma como esse setor utiliza a patente, né? Como esse setor patenteia. Aí aqui, rapidinho, uma definição, né, que patente seria o direito garantido pelo governo ao inovador para a produção e o marketing exclusivos de uma inovação por um determinado período de tempo.
Então, passado esse período de tempo, esse inovador, ele perde esse direito exclusivo e precisa compartilhar, né, o segredo por trás da sua inovação com a sociedade. Então, a ideia da patente é que, ao mesmo tempo que ela incentiva a inovação, já que o inventor ele tem esse direito exclusivo por um certo período de tempo, depois de vencida a patente, essa inovação seja útil para a sociedade, né, porque a sociedade vai ter acesso a ela. E só para a gente ter uma ideia de quão importante é a patente no setor farmacêutico, né, como o setor farmacêutico está usando a patente, eu trouxe aqui um dado do IMEC, que vai colocar que dos 12 medicamentos mais vendidos em 2017 nos Estados Unidos, esses 12 somavam 848 patentes associadas a eles. Ou seja, fazendo uma média mais ou menos de 71 patentes por medicamento. É muita coisa. Então, muitos têm se dito sobre como que esse setor patenteia. Ele não está mais só patenteando o fármaco final, ele está patenteando diversas etapas nesse processo de desenvolvimento para bloquear concorrentes, para expandir o seu próprio tempo de patente. O setor mesmo entra diversas vezes em processos jurídicos para expansão desse período de patente, utilizando diversos recursos para isso. E entre as pessoas que defendem, né, que essa patente tem uma veia perversa no setor farmacêutico, a Mazzucato é uma delas, e ela vai apontar o seguinte, que em vez de criação de valor, a expansão das patentes estimulou o rentismo, a extração de valor, a destruição de valor, o jogo estratégico, a privatização dos resultados de pesquisas científicas financiadas pelo setor público. Então, assim, a ideia do trabalho é, além do que a gente vai ver mais para frente, entender exatamente como que a patente está funcionando nesse setor. E ainda dentro da ideia de patentes, a gente tem a ideia dos Me Too Drugs, né, que a BuzzFeed apresenta, que seria assim, são fármacos que não trazem grandes inovações, eles funcionam mais ou menos da mesma forma como fármacos que a gente já tem no mercado, então eles não seriam tratamentos para doenças que a gente ainda não tem tratamento, eles não seriam outras formas de tratar doenças que a gente já consegue tratar, não. Eles basicamente fazem o que os fármacos que a gente já tem no mercado fazem, só que eles são suficientemente diferentes na sua fórmula química para poder ser patenteado de forma diferente. Então, essas empresas, um exemplo, né? Por que elas fazem isso? Por que é interessante? Esse é um investimento intangível mais seguro, porque elas já sabem razoavelmente o caminho a ser seguido e já sabem, né, a aplicação, já sabem que vão ter um mercado para isso. E, por exemplo, se eu sou uma empresa farmacêutica que tem um remédio para dor de cabeça que está com a patente para ser expirada, se eu lanço uma Me Too Drug muito semelhante a esse fármaco, eu expando o meu poder de monopólio sobre esse tipo de tratamento. Sabe? Então, isso está sendo muito estudado, por exemplo, o trabalho da BuzzFeed é de 2003, então isso já tem sido observado faz algum tempo nesse setor. E sobre os trademarks, né, de um ponto de vista econômico, as marcas registradas, né, eles são símbolos que permitem aos consumidores identificar bens ou serviços que eles anteriormente acharam satisfatórios e rejeitar aqueles que eles não gostaram. E os trademarks no setor farmacêutico, eles têm um requisito a mais, porque, por exemplo, o nome comercial de um fármaco, ao ser registrado, ele tem que seguir algumas regras. Ele, por exemplo, não pode induzir ao consumo, ele não pode deixar explícito para o que ele serve, para que o consumidor não tente se automedicar. Tem sempre que ter essa preocupação, né, de que o consumidor tem que passar por um médico para poder comprar tal fármaco. Então, existe toda uma preocupação em cima do, por exemplo, né, no caso aqui, de nomes comerciais para remédios, e mesmo assim, que nem o Fededino mostra, todo mês, apenas o escritório de trademarks dos Estados Unidos, por volta de 1.000 marcas registradas, são registradas na classificação de fármacos. Então, assim, mesmo com todas essas dificuldades, digamos assim, o setor farmacêutico ainda utiliza muito dos trademarks. Então, dito tudo isso, né, qual que é a justificativa e objetivo do trabalho? Trouxe de novo esse dado para a gente ter em mente que das 50 companhias que mais investem em P&D, 23 são do setor biofarmacêutico, e só para a gente ter uma comparação, o segundo setor com mais empresas nesse top 50 é o de fabricação de veículos motorizados, com 8 representantes. Então, mesmo dentre os setores que mais investem em P&D, o setor farmacêutico se destaca bastante, né? E aí, aproveitando então o que o Haskell e o Westlake falam, de que patentes e trademarks são exemplos de ativos intangíveis, e mais do que isso, são ativos intangíveis criados por um processo de investimento intangível, né, no caso P&D, justifica-se a gente utilizar esses 3 casos para tratar da importância dos ativos intangíveis para o setor farmacêutico. Então, o trabalho visa contribuir
para a literatura ao mapear, avaliar e discutir o processo de acumulação do setor farmacêutico a partir da gestão de ativos intangíveis, né, esses 3 que eu comentei, e comparar com outros setores, né, o uso de outros setores intensivos em P&D dos ativos intangíveis. Renata, só para você controlar seu tempo, foram 10 minutos. Perfeito, obrigada. Então, né, para fazer isso, né, a gente vai utilizar como metodologia a árvore de classificação e regressão. O ideal da árvore, né, a parte interessante para o trabalho, é que a árvore tem um forte poder descritivo. Então, ela consegue mostrar para a gente quais são as variáveis que originam o fenômeno de estudo e de que modo que a interação dessas variáveis, das variáveis preditoras, afeta a variável dependente. E mais especificamente, a gente vai utilizar o algoritmo de árvore chamado QUEST, que é o Quick Unbiased Efficient Statistical Tree, desenvolvido por Lo e Sim em 1997. Esse algoritmo é o ideal, né, o ideal não, digamos assim, o que a gente achou melhor para desenvolver o trabalho, porque ele tem um viés de seleção de variável negligenciável, porque ele não utiliza mecanismo de busca exaustiva, que nem outros algoritmos de árvore, e por fazer isso, ele também não utiliza uma capacidade computacional tão elevada, então ele é bem prático. Ele produz divisões binárias, o que também serve super para o nosso objetivo. Ele inclui a poda como opção, então a gente consegue controlar o tamanho dessa árvore. E ele determina que a variável dependente precisa ser categórica, o que também vai funcionar muito bem para o nosso objetivo, já dado que a nossa variável dependente vai ser se a empresa é ou não farmacêutica. Então, para fazer tudo isso, a gente vai utilizar a base de dados da Comissão Europeia e da OECD, que contém as 2.000 empresas que mais investiram em P&D no mundo, e apresenta dados, então, para essas empresas de receita líquida, gastos em P&D, CAPEX, lucratividade, ativos de propriedade intelectual, né, no caso, os patentes, os trademarks, e dão esses dados para 2013, 14, 15 e 16. A base ainda divide as empresas por setor, usando a metodologia tanto do NACE2 quanto do ISIC4. Então, a ideia é que a gente forneça para a árvore todos esses parâmetros que eu coloquei aqui, e que ela consiga mostrar para a gente, né, como que esses parâmetros interagem para afetar a nossa variável dependente, que é se a empresa é ou não farmacêutica, né, pertence ao setor farmacêutico. Então, a gente vai conseguir observar a importância dos ativos intangíveis em relação a outros setores para o setor farmacêutico. Então, só para falar para vocês como que anda o desenvolvimento do trabalho. Até então, o que eu fiz? A gente fez o levantamento bibliográfico, fez a revisão da bibliografia, eu já escrevi uma boa parte do que vai vir a ser a dissertação, e a gente definiu a metodologia e o algoritmo utilizado, que também foi uma seara à parte de definir o QUEST, entender qual que seria o melhor para o nosso objetivo. Atualmente, eu estou na parte da adequação da base de dados, porque a base que eu utilizo ela é separada em várias partes, então eu estou cruzando esses dados, selecionando o que é mais interessante, para que eu possa, então, fornecer os dados para a árvore, que seria a próxima etapa do trabalho, que é começar a fazer os testes estatísticos, análise dos resultados e, por fim, né, escrever a dissertação. Aqui está toda a bibliografia que eu mencionei, né, se alguém ficou interessado em algum texto, quiser dar mais uma olhada. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito bom, Renata. Muito obrigado. Agradeço pela apresentação, pelo rigor com o tempo até agora, nas 2 apresentações também. Estamos com o tempo para o debate no final, né? Agora eu passo a palavra, seguimos a Mariana Braghini. Obrigado, Mariana. Oi, gente. Boa tarde. Agradecer aí a organização do seminário, por ter sido chamada também. Estou feliz de estar aqui. Gosto muito do NEIT. A minha apresentação chama Exércitos on Demand, pós-fordismo e estrutura organizacional dos aparatos de defesa. Eu não fiz, assim, uma apresentação de PowerPoint, mas eu vou tentar manter isso mais dinâmico e tranquilo possível, né? A discussão que eu vou apresentar, ela é parte de uma pesquisa mais ampla, né? Minha pesquisa de mestrado. Meu objeto de estudo são empresas militares e de segurança privadas, e eu estou interessada em entender por que essas empresas se consolidaram no cenário de segurança internacional, né? Então, eu vou apresentar aqui agora algumas das conclusões preliminares que eu já tive durante esse processo de pesquisa e como é que eu identifico uma inserção da iniciativa privada de forma cada vez mais profunda, né? Sempre associando isso a políticas de segurança, e é lógico que quando eu falo políticas de segurança, eu estou pensando em uma série de fatores também políticos, mas é muito interessante observar isso também numa chave de expansão e transformação dos padrões de acumulação capitalista, né? Então, eu consigo enxergar essa inserção da iniciativa privada atualmente como um desdobramento
aprimoramento do complexo militar industrial acadêmico, aí para falar nos termos do professor Carlos de Almeida, e em especial no que se refere a transformações assim no campo da economia, no que a gente entende como pós-fordismo. Isso porque o movimento de aderência dessas empresas militares privadas, que atualmente prestam também um ramo de serviços, para além da indústria de defesa propriamente dita, está associada a mudanças de caráter organizacional dos aparatos de defesa, né? E eles vão demonstrar características em comum, então, com transformações no campo da economia. Então, você vai encontrar isso particularmente no que se refere a inovações organizacionais na corporation, fenômenos como terceirização, transnacionalização, uma crescente busca pela automatização, e até mesmo rearranjo segundo competências estratégicas, aí para falar nos termos do Prahalala e o Ramel. Então, se eu estou pensando em transformação do setor de defesa associada a tendências típicas de uma economia demarcada pelo pós-fordismo, eu estou querendo usar o conceito introduzido por um autor chamado Anthony King, em 2006, ele introduz o conceito de exército pós-fordista, e aí ele vai trazer como o fim de um exército de massas e o surgimento de organizações militares mais flexíveis é o último bastião remanescente, assim, do fordismo. Então, para expressar rearranjos estruturais que vinham ocorrendo, então, no setor de defesa e extrair aspectos paralelos ao campo econômico, ele vai destacar 3 características principais, né? Um rearranjo organizativo mediante competências essenciais, que é o core e a periferia, fenômeno de terceirização, que ele chama de outsourcing, centralização e também operações de guerra em rede, associando com a forma de organização capitalista em rede. De forma bem resumida, esse conceito, então, pensa o setor de defesa, como é que ele foi se reordenando mediante pressões de oferta e demanda, tal como no campo da economia, ele faz esse paralelo. Então, tem uma queda de oferta do efetivo militar com o fim do exército de massas, fim de alistamentos obrigatórios, fim de Guerra Fria, enfim. E o aparato militar vai ser reordenado, então, de forma a compreender o que são suas atividades centrais e o que são suas atividades periféricas. E essas ele vai recorrer à terceirização como parte de um processo de racionalização de custos, mas também como forma de atender uma demanda que se transforma do just in case para o just in time. Então ele vai dizer que o reordenamento das fronteiras organizacionais foi possível, inclusive, essencialmente devido a inovações de comunicação que vão permitir uma integração aí centralizada de uma rede dispersa de fornecedores, de produção, de distribuição, e rede sendo essa palavra-chave aí que vai indicar um modo de operação das Forças Armadas que também se dá de forma dispersa, não linear, com unidades diversas em operação, simultaneamente coordenadas. E a iniciativa privada, ela basicamente encontra prosperidade em todos esses aspectos. Então, que o Anthony King usa para caracterizar o que ele chama de exército pós-fordista. Então, dá para a gente pensar em termos assim, desculpa, me confundi. A especialização, elas oferecem uma especialização, uma vez que essas empresas podem se profissionalizar em funções específicas e utilizadas para uma série de tarefas que vão sendo fragmentadas. Elas promovem eficiência, no sentido de que ela vai possibilitar a orientação das forças oficiais para o que elas consideram mais estratégico, e atividades que são periféricas vão ser delegadas, então, às companhias comerciais, satisfazendo aí essa demanda just in time de situações que requerem soluções de segurança, digamos assim. E elas também permitem a flexibilização do setor de defesa, na medida em que elas vão, então, fornecer um suporte flexível para as Forças Armadas, e elas vão representar aí as atividades essenciais, que é o core, e elas vão operar mediante contratos que são pontuais, temporários, em manutenção, operação de sistemas de defesa, e elas operam, então, num campo de batalha que vai se globalizando. Essa racionalização das atividades, digamos assim, ela é possível pensar, inclusive, numa chave de vantagem competitiva, porque, por exemplo, o arranjo estratégico do Vietnã compreendia como fundamental a inclusão de empresas privadas especializadas em setor de tecnologia para a manutenção e para a operação de dispositivos que o exército não tinha esse know-how, enquanto as forças oficiais podiam se concentrar em tarefas mais estratégicas para a operação militar como um todo. E as companhias, elas vão operar assim, se existe transporte, logística, tudo que pode ser terceirizado, assim, vai para a iniciativa privada.
Eu vou pontuar que depois do Vietnã, teve uma ampliação sem precedentes das atividades em que a iniciativa privada é convidada a participar, né? Inclusive em desdobramentos desse reordenamento estrutural. Eu vou fazer uma colocação aqui mais direta para fornecer uma imagem bem concreta, assim, do que eu estou falando. Os Estados Unidos têm 800 bases militares espalhadas ao redor do mundo. E ele só consegue manter isso garantindo sua manutenção, seu suporte logístico, destacamento qualificado para operar inovação tecnológica, fornecimento de armamento, transporte de tropas, recrutamento, treinamento de forças. Tudo isso é terceirizado para a iniciativa privada e ele só consegue sustentar essa máquina de guerra global aí por causa da iniciativa privada, né? Tem um autor um jornalista, o Rolf Wessler, ele vai dizer que quase não tem mais nenhuma área no âmbito das tarefas das Forças Armadas que já não tenha sido ocupada por fornecedores privados. Então, essa máquina de guerra ela só consegue ser operada dentro dessa estratégia militar global e satisfazer essas demandas de segurança, portanto, definidas a partir de políticas de segurança que vão orientar aí as soluções que vão ser executadas por meio do setor de defesa, por conta da iniciativa privada, desse apoio da iniciativa privada. Essa é uma faceta de compreensão da aderência desse setor privado no setor de segurança nacional. É uma reconfiguração das políticas de defesa também pensadas para diferentes conjunturas, diferentes contextos e também determinados paradigmas técnico-científicos. É possível, então, enxergar paralelos muito nítidos de tendências de organização da economia, como terceirização, internacionalização de operações, mudanças de concepção do papel do Estado, enfim, só tentando deixar claro que eu estou olhando para uma faceta, assim, desse fenômeno. Que, para pensar como a iniciativa privada prospera, né, nesse aparato cujo arranjo organizacional é uma rede global, integrada, eu penso em terceirização de funções, international outsourcing, eu penso em empresas recrutando mão de obra não oficial estrangeira em países que têm legislação trabalhista mais flexível. Então, são todas alternativas, assim, que vão sustentar o aparato de defesa tal como é que se demanda dele, né? E esse setor, então, privado se mostra fundamental para operacionalizar essa doutrina estratégica contemporânea, né, que são de conflitos assimétricos, comunidades de inteligência superinfladas, escrutínio público de gasto militar, de operação militar e tal. Então, a iniciativa privada é a grande saída para sustentar essa forma de guerra. E ela é sempre convidada por conta de uma determinação que é feita ex ante, né? Porque se as inovações tecnológicas são determinadas dessa forma também, ex ante, se os vencedores são escolhidos em uma etapa que vai ser prévia à comercialização civil lucrativa de tecnologias, então sabe-se que essas coisas são soluções a problemas que são respostas a determinadas concepções do que são necessidades de segurança, do que exigem os conflitos, e isso não é pensado de forma estática, né? Inclusive, por exemplo, eu posso citar como a RAND, que é um think tank militar, em 1946, ele já publicava um primeiro estudo dizendo como é que as guerras do futuro seriam integradas estariam associadas a sistemas de comunicações integrados via satélite. Isso em 1946, né? Ou seja, essas coisas elas não se desdobram por acaso, é sempre uma determinação política, um cálculo político que convida a iniciativa privada a adentrar o setor de defesa oficial, assim, nacional, de forma constante, permanente e crescente. E é isso. Tentei respeitar meu tempo. Muito bom, Mariana. Muito bom, muito obrigado pela apresentação muito clara também. Todos respeitaram muito bem o tempo. A gente tem bastante tempo aqui no debate, né? Quer começar, Renato? Posso. Fala. Beleza. Para a Sara, enfim, eu não deveria perguntar, mas eu vou mesmo assim. Sara, bom, sou suspeito em dizer que eu gosto do trabalho, que eu acho muito interessante, tem um campo vastíssimo para avançar aí, mas eu gostei muito, até porque eu não conhecia, confesso, a última transparência, o último gráfico, que você divide as patentes por público-privado e tal. Minha pergunta é onde estão as né, que é mais de uma,
por enquanto, né, daqui a pouco não vão ser mais, as state-owned enterprises, né, as empresas públicas. Estou perguntando especificamente da Petrobras, tá certo? Mas deve ter alguma outra coisa, Eletrobras, alguma coisa assim, tá? Jags, faço pergunta para todo mundo, depois a gente faz a rodada, melhor, né? Sim, eu acho que é melhor. Tá bom. Renata, muito interessante seu trabalho, tá? Gostei, parabéns. Eu ia fazer uma sugestão, eu vou falar, tá certo? Mas eu acho que isso aí você anota, mas você guarda na gaveta, um dia você desengaveta, porque na tua proposta, a hora que você foi falando, eu pensei nisso, mas depois, na hora que você desenvolveu o argumento, eu falei, não faz sentido essa observação. Mas eu vou fazer mesmo assim, aí você guarda, um dia você volta nesse ponto. Que é o seguinte, uma das formas de incorporação desses ativos intangíveis, certamente das patentes, mas provavelmente também das marcas, das empresas farmacêuticas, das grandes empresas farmacêuticas, é por meio de fusões, de aquisições, na verdade. Tá? Então, talvez olhar para as fusões e aquisições, na verdade, mais para as aquisições do que para as fusões dessas empresas, parece interessante. Por quê? Inclusive porque, como esse setor passou nos últimos 20, 30 anos por uma quebra tecnológica muito expressiva, com a incorporação da biotecnologia e tal, né, praticamente, alguns dizendo o fim da Big Pharma, né, talvez seja um exagero, mas algumas empresas ficaram no meio do caminho, tá certo? A Rhône Poulenc, da Rodia, a Rush na Alemanha, tal, que eram grandes empresas farmacêuticas nos anos 80, 90, e hoje se desmembraram para não fechar, na verdade, né? Então, acho que muitas dessas empresas, elas ficam monitorando, acho não, né? Muitas dessas empresas ficam monitorando pequenas empresas para comprar, e não comprar a empresa, comprar os intangíveis exatamente. Mas, enfim, a hora que eu vi o seu modelo empírico, o seu modelo empírico já é suficientemente complicado para você botar mais uma coisa, tá certo? Se você conseguir identificar os fenômenos que você identifica aí, que você está tentando identificar no modelo empírico, tá bom, tá certo? Botar mais uma variável, ele vai complicar. Agora, no que se refere às tuas variáveis, eu vejo um probleminha ali. Quer dizer, não sei se é um problema, eu estou levantando um ponto, tá? Que você mistura insumos da inovação com resultados da inovação, tá certo? Que é P&D com patente, por exemplo. Por quê? Porque se você pensar, sei lá, é duro isso, né? Mas eu sou professor de economia, né? Então, no fundo, a gente pensa uma Cobb Douglas, né? Tá certo? Uma função de produção do conhecimento, a la Grillix, você vai ver insumos do conhecimento e resultados do conhecimento. Que muitos trabalhos já mostraram que são fortemente correlacionados. O próprio Grillix, lá nos anos 50. Tá? Então, não sei se é necessário botar no modelo, tá certo? Gastos em P&D e patentes. Principalmente se o teu foco é farmacêutico, em que parte muito importante do esforço tecnológico, ele se materializa em patente. Tá? Agora, eu acho muito legal você pegar as marcas, tá? E no que se refere à revisão, ainda, enfim, eu entendo o processo de elaboração da tese, você está ainda em processo de elaboração da tese, mas essa observação final que eu vou fazer para você, Renata, não é para esse momento do processo, tá? Do processo de desenvolvimento da dissertação, tá certo? É mais para frente. Define, não sei se está muito claramente definido qual a tua interlocução com a literatura, entendeu? Pelo seguinte, tá? Nós pesquisadores, cada vez mais somos instados a quê? A divulgar nossos resultados de pesquisa aonde divulgar, certo? Não na dissertação. A dissertação que, na minha época, eu sou o mais velho aqui dessa mesa aqui, né? Na minha época, né, e do Fernando Saati, do Célio, tá certo? Uma dissertação era um produto, as pessoas iam na biblioteca, literalmente na biblioteca, pegava a dissertação e liam, tá certo? Hoje ninguém mais faz isso, tá certo? Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar seus resultados e transformar em artigo ou artigos para publicar, para ser lida, tá, Renata? E aí é importante o quê? Ter uma interlocução muito clara, tá certo? Com quem você está dizendo.
Inclusive para você poder dizer o seguinte, ó, eu estou conversando com esses caras fizeram isso e eu fiz issozinho a mais. Tá? Pode ser bem pequenininho, mas tem que ter o a mais, senão vão te cobrar a tal da contribuição. Tá? Mas, repito, não se preocupa com isso nesse momento. Eu acho que você tem que avançar na organização da base de dados, fazer o modelo empírico e aí voltar para a tua literatura, para a tua bibliografia, tá certo? E aí definir claramente a interlocução, tá certo? Com quem que você está fazendo a interlocução. Tá? Talvez isso já esteja claro para você. Na apresentação ainda não ficou, mas repito, não é uma cobrança para este momento, é uma cobrança para o final da dissertação. Para a Mariana, muito legal, parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo. Agora, enfim, você vai perguntar para um cara que é economista da tecnologia, que foi professor no departamento de engenharia, né, sobre o que ele vai perguntar sobre a tecnologia, né? Então, a minha pergunta, Mariana, para você é justamente isso. Eu entendo perfeitamente, entendi dessa relação, né, que você tem um exército mantido pelo Estado, mas com muita participação do setor privado, inclusive com transferências de renda para compra de serviços, etc. Tá? Mas, entre os autores lá da economia da tecnologia, a gente pegar os trabalhos do Rosenberg, do Nelson, que eles falam lá da montagem do sistema de inovação nos Estados Unidos pós-guerra, tá? O setor de defesa é fundamental, tá certo? Para a geração, os primeiros projetos do Big Science, que a gente conhece hoje, tá certo? Que agora até estão recuperando o conceito, não é conceito não, né? O termo, né, Big Science, para explicar o esforço da Covid. Mas, por exemplo, o modelo DARPA, né? Famosíssimo, em que você tem muita geração de tecnologia, em grande parte bancada pelo Estado, mas com ramificações para o setor privado, transbordamentos, inclusive, muito poderosos, que foram fundamentais para, enfim, para muitas coisas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos sempre foi, só nos últimos, acho que 20 anos que isso mudou, né, do pós-guerra até 20 anos atrás, era o departamento com maior verba de pesquisa nos Estados Unidos. Hoje é o Departamento de Saúde. Tá? Então, a minha pergunta é se você conseguiu identificar fluxos de transferência de conhecimento e de tecnologia nessas relações entre o Estado e o setor privado na área de defesa, nessas empresas de segurança. Mas parabéns pelo trabalho das três. Jax, é isso. Muito bom. Acho que a gente pode fazer a primeira rodada, elas comentarem, né, colocarem os pontos, a gente continuar no debate, e depois eu faço outra rodada de pergunta, né? E abre, né? Isso. Abre, isso, e abre o veneziano, se quiser colocar, quem quiser colocar, claro. O Marcão tá aí também, e o resto do público. O Marcão também, o claro. resto do público, desculpe. Todo o público. Podemos manter a ordem, né? A Renata e a Mariana. A Petrobras, no caso, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa pública, mas nessa base ela está considerada como uma empresa privada. Aí tem outras empresas públicas, como Embrapa, que elas estão mesmo como órgãos públicos, mas, no geral, órgãos públicos na base querem dizer mais órgãos públicos mesmo, ministérios, patente depositada por secretarias e etc. Obrigado, Sara. O setor público, na verdade, então, é institutos públicos de pesquisa, né? Tipo Embrapa. Tá, legal. Sou eu? Bom, você falou 3 coisas principais, né, professor? A primeira é sobre fusões e aquisições. E sim, o professor Sartre tinha conversado isso comigo lá no começo, era até uma opção, mas aí depois, quando a gente foi caminhando mais para o caminho mesmo do trabalho, e principalmente porque a gente está utilizando aquela base que já tem tudo isso, né, ia ter que ir atrás dos dados de fusão e aquisição, a gente acabou deixando um pouco de lado. Mas é uma coisa muito interessante e é muito importante, porque realmente eles têm
comprado muitas startups de biotecnologia, né? Agora, sobre misturar os insumos com o resultado da inovação, isso já era uma preocupação. Eu já tinha pensado nisso, e a minha ideia era, pelo menos, tentar fazer o modelo e ver, porque o modelo vai indicar, né, se for, que provavelmente é altamente correlacionável, mas eu já estava com medo disso. E a última coisa é a interlocução com a literatura, e eu achei o que você me falou, assim, muito bom, sério, vai me ajudar muito. Eu já tenho isso em mente, né, para eu já ir pensando exatamente nisso, sério, foi maravilhoso. Muito obrigada, professor. Obrigada, Renata, pelos comentários. Eu, de fato, porque eu quero entender como é que essas empresas chegaram no status que elas estão hoje, eu faço um mapeamento histórico. E eu começo justamente da Segunda Guerra Mundial. Então, eu pego todo o período pós-Segunda Guerra até a virada do milênio, e logo de cara, assim, nas primeiras sessões da minha dissertação, eu estou discutindo formação do complexo militar industrial e perpassando, assim, o papel da tecnologia e associada às políticas de segurança e aderência da iniciativa privada nesse processo. Porque claramente, para mim, no caso, como uma conclusão de que eu tirei no meu processo de pesquisa, esse uso do setor de serviços, para um desdobramento do setor de serviços, ele parte da participação da iniciativa privada no complexo militar industrial acadêmico, em especial devido às tecnologias, porque o manejo delas, a manutenção delas, a operação delas, exige uma mão de obra muito intensiva e capital. E manter esse tipo de efetivo dentro do efetivo recrutado, oficial, é custoso, de fato, mas também não é de todo esse interesse dos estados que isso seja transpassado apenas para as forças oficiais. Elas estão muito bem acomodadas em utilizar a iniciativa privada, porque isso você mantém mais longe dos olhos do público quando você não está usando as suas forças oficiais, entendeu? Então, isso é muito importante para alicerçar toda a doutrina estratégica contemporânea atual. Contemporânea atual foi bom, né? Desculpa, contemporânea. Obrigado, Renata. Obrigado, Mariana. Bom, muito bom. Também gostei bastante das apresentações, fazer uns comentários aqui. Pela ordem também, Sara, bom, eu acho que o que eu senti falta um pouquinho, é claro que a gente tem um tempo curto, eu não sei como é que você está na dissertação ou não, mas uma definição metodológica mesmo, mais clara do que é o hotspot e do que é o nicho. Deu para entender, assim, na sua apresentação, no resumo e tal, mas algo mais empiricamente limitado, eu acho que é interessante para você passar a mensagem para o leitor, né? Eu senti falta no trabalho também, você disse que está no trabalho, no esforço inicial ainda, né? Mas da maneira com que você vai articular o diálogo com a literatura. Na mesma linha que o Renato colocou para a Renata, que era uma colocação que eu já ia fazer, então já fez, né? Mas aqui, Sara, eu percebi, assim, o seu arcabouço teórico. Você sabe, até pelo Renato, pelo veneziano e pelos primeiros parágrafos ali no seu resumo, eu consigo imaginar onde você vai caminhar. Só que eu consigo imaginar porque eu conheço eles e os trabalhos deles, né? Então, o seu trabalho, por enquanto, né, como está inicial, eu acho que precisa amarrar um pouco mais, né? Eu sei que você está ali, digamos, na grande área da dimensão regional da inovação. Só que eu não consigo entender qual gancho você vai pegar. Você, inclusive, lá cita, né? Tem diversas formas de se aproximar, né? Então, isso eu acho que precisaria estar no esforço para a dissertação, ou se já tiver, você pode me responder, tá um pouco mais claro. Eu vou caminhar para como. Aí eu falo, esse como ficou um pouco ainda não tão claro para mim, porque você está apresentando, está ali tateando os dados, tal, né? De novo, mas não está muito claro qual é seu objetivo. Você falou que quer fazer uma caracterização ampla, né? Ok. Só que essa caracterização ampla, você consegue entender aí a dificuldade de fazer o link com a literatura mesmo, né? Eu não consigo perceber se você vai olhar para esses hotspots e para os nichos e fazer
uma possibilidade seria um esforço geral. Olha, eu tenho aqui alguns hotspots, e cada um com essas características. Uma outra possibilidade seria você fazer uma análise transversal. De repente, uma coisa é pegar cada um dos hotspots e caracterizar. Isso tem um gancho com a literatura. Outra coisa seria pegar alguns recortes transversais, né? Internacionalização das patentes, tipo de patente, ou de modelo de utilidade, etc., e olhar segundo os hotspots, né? Aí é trabalho seu, do seu orientador, né, do veneziano, do Renato, ver o que é mais frutífero. Eu tenho a sensação, aí vocês conhecem a literatura, o diálogo internacional, que esse esforço de caracterização assim, muito amplo, eu acho que se tomaria, mas aqui é um espaço para a gente debater coletivamente, né? Tomaria bastante esforço de pesquisa seu, mas eu não sei se o resultado seria algo assim tão... tudo bem, seria um esforço assim de caracterização, mas fica um pouco solto, né? Eu tenderia a olhar mas a partir de algum recorte qualitativo prévio. Aí não sei se vocês podem fazer isso com base na literatura ou com base em alguma técnica mesmo, empírica, que te dê alguns ali, hotspot, alguma coisa, e aí você depois fazer, empiricamente, pode ser uma análise de grupamento, o veneziano é especialista, né? De alguma forma ou de outra, mas para tentar espremer, sabe, esses dados, assim, de trazer alguma caracterização que mostre algo, um diálogo mais forte com a literatura. Tá muito abrangente que eu estou falando isso, porque eu também, o trabalho é de vocês, é óbvio, vocês vão aviar-nos, olhar os diversos caminhos, né? Mas uma forma que eu consigo pensar é o seguinte, olha, aí eu não sei empiricamente, né, mas o veneziano conhece muito bem qual é a relação com a estrutura produtiva doméstica? Ou seja, eu consigo estabelecer uma relação entre o grupamento geográfico nas patentes e o perfil de grupamento nas atividades produtivas na região? Você pode fazer isso com RAIs, tal, etc. Tem relação? Conversa? Essa é uma possibilidade, né? Faz sentido? Por que eu coloco isso? Porque da forma com que você colocou os grupamentos, as regiões, né, nesse primeiro momento, eu consigo extrair pouco, né? Porque, tem São Paulo, tem Rio, tem mais ou menos aquilo que a gente espera mesmo, que é a mesma coisa que se você for olhar em termos de estrutura produtiva, de diversidade, de inputs inovativos e não só de resultados. Então, é nesse sentido que eu queria, talvez, eu te ouvir, ou se vocês estão isso no radar já, né, de tentar olhar um pouco como que vocês vão fazer, né? Talvez uma análise transversal que compare a partir de algum recorte possa caracterizar qualitativamente melhor alguns hotspots ou nichos e mostrar, olha, aqui a gente tem esses perfis. E se isso for comparado com a literatura internacional ainda, acho que pode mostrar algumas fraquezas ou caminhos da nossa estrutura produtiva. Para a Renata, a primeira observação que eu ia fazer também é aquela que o Renato colocou, né? A questão do diálogo com a literatura internacional e tal, né? Mas a gente sabe que não necessariamente as dissertações, as teses, os trabalhos de pesquisa são escritos linearmente, né? Então, aqui você às vezes está concentrando-se num debate e tal, e algo que talvez, digamos assim, venha um pouco depois, né? Isso eu acho importante você fazer. Com relação à variável dependente, né, você colocou, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o método e mostrasse, se está claro já para vocês, como a partir desse método você vai fazer o diálogo com a literatura. Mas não o diálogo com a literatura agora em termos mais específicos, quais autores, qual ponto, no que o Renato já colocou. O diálogo no sentido da interpretação da importância dos ativos intangíveis para a dinâmica da acumulação. É isso que não ficou claro para mim, a minha grande preocupação ainda. No seguinte sentido, você, pela literatura, pelo seu orientador, né, a gente entende, né, a questão dos ativos, ativos intangíveis e tal. Só que eu entendo muito esse processo, inclusive foi até implicitamente, eu não lembro se você falou essa palavra ou não, mas você relacionou, olha, a dinâmica da acumulação
do setor farmacêutico está muito associado à dinâmica da inovação, ok, tradicional, só que é uma transformação nessa dinâmica, ou pelo menos nas mediações dessa dinâmica, que passam pelos ativos intangíveis. E isso eu não consegui captar no método. Por quê? Aí talvez seja uma limitação minha, mas assim, olha, porque usando as árvores ali e tal, a variável dependente pelo fato de ser categórica, né, ela é farmacêutica ou não. Então, eu queria entender como você, ou se é que vocês vão fazer isso, talvez não vale a pena, não dê por questão de recorte, como a questão das fusões e aquisições que o Renato levantou, né? Se você vai estabelecer alguma relação entre, ou tentar estabelecer alguma relação entre, dado que você tem receita, você tem lucro, e você tem na mesma base já microdados, né? E a dinâmica da acumulação das empresas. No fundo, minha pergunta é o quanto essa lógica financeirizada dos ativos intangíveis pode impactar ou segmentar as empresas no setor farmacêutico. É isso que eu queria entender. Dá para fazer aí uma sugestão barra pergunta, né? Você vai fazer algum tipo de segmentação das empresas? Você vai olhar assim, olha, é farmacêutico ou não? Ou eu tenho segmentação por porte, ou por região, ou por país, etc. Ou, mais interessante ainda, como você tiver os 4 dígitos de agregação, ou até 3 dígitos, pegar por segmentos no setor farmacêutico, que eu acho que pode ter diferença. E como você tem a base de dados, se ela está desagregada, não sei se teria tantos problemas, né? Aí, no que diz respeito ao que o Renato falou, de haver uma grande, eu fiquei preocupado também, correlação, né? Você está misturando ali. Aí você que vai saber muito melhor, né? Mas conversando com a Rosângela também, se eles estiverem muito correlacionados, será que fazer apesar que aí muda um pouco o método, né? Você olhar para a análise de componente principal não resolveria o problema? Ou isso é muito simples? Aí é uma pergunta, assim. Porque aí talvez você poderia decompor a variação do lucro, por exemplo, se for a dinâmica da acumulação, a partir de variações ali, né? Os componentes principais explicando a maior variação no que diz respeito à dinâmica de P&D ou não, né? Tal. E se você tiver um recorte temporal, isso pode segmentar de novo as empresas. No fundo, eu estou pensando assim, minha cabeça está sempre olhando como economista industrial para a dinâmica da acumulação e para os grupamentos. Olha, dá para identificar algum perfil aqui, mas que seja mais do que o perfil apenas setor farmacêutico comparado com os demais. Ou você pode me responder, olha, pelo método, pelo recorte, uma dissertação de mestrado, etc., pelo recorte temporal, etc., a gente precisaria aprofundar em outras direções. Queria te ouvir um pouco mais. Assim. E para a Mariana, muito bom trabalho também, muito interessante. Aprendi bastante aqui na sua apresentação, na leitura do resumo. Fiquei um pouco preocupado com algumas questões aqui também, a questão de como, não com relação ao seu trabalho, né? A questão de como desenvolvimento tecnológico associado às novas ferramentas, inclusive de guerra híbrida, questões que vieram um pouco na minha cabeça, capitalismo de vigilância e tal, né? O que eu queria te perguntar, aí não ficou muito claro para mim, né? Até porque, como aqui é um recorte pequeno, né? Em que ponto você está na dissertação? Mas você já respondeu um pouco o Renato, né? A minha questão vai muito na linha da dele também, dos transbordamentos, para o que diz respeito à dinâmica da inovação, né? Em sua relação com o empurrar da fronteira tecnológica atual, né? Achei muito interessante a analogia com o Fordismo, as formas de organização e a dinâmica das redes, né? E aí, o ponto é, olhando nessas redes, não há uma... Eu queria te ouvir um pouco se você avançou nessa compreensão da dualidade do uso das tecnologias e como essa dualidade do uso das tecnologias, que é muito característico desde o pós-Segunda Guerra Mundial, se modificou, se é que se modificou, né? Porque, tudo bem, a gente tem ali num primeiro momento, centralizado no DARPA, etc., e nas outras agências especiais, né, parecidas com o DARPA, mas é uma lógica que ainda me parece ser característica de uma forma de progresso tecnológico que era mais próxima do Fordismo.
que é a questão do Big Science mesmo, né? Como você mostra a reorganização em rede, olhando ali, você até falou, né, essa palavra central, para o exército, para a dinâmica, parece que isso também ocorre nas tecnologias, nas formas de se reorganizar a tecnologia, com Open Innovation, etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a centralidade do complexo militar nos parece evidente desde então, né? E parece ser reforçada agora. Só que nessa lógica das redes, com a privatização, entre muitas aspas, de algumas funções, você mostrou que o core ainda continua, mas o core no sentido da articulação, se eu entendi bem, né? Do comando mesmo. Só que o desenvolvimento tecnológico, em algumas partes, parece que se modificou, ou não. É isso que eu queria te ouvir. No seguinte sentido, olha, não é de dentro do Pentágono mesmo, é quando você está empurrando o paradigma. Mas agora parece que eu tenho algo um pouco mais fluido. Por exemplo, a questão das guerras híbridas, né? Usando todos os mecanismos de controle e vigilância por rede social e por outros mecanismos, né? Queria que você explorasse um pouco isso, porque você já está... Fiquei sabendo já que você está com a qualificação marcada, né? Então, talvez você tenha até mais a dizer do que esses 15 minutinhos aqui permitiram, né? Mas é isso, parabéns a todos, achei muito interessante. A gente poderia voltar na ordem também, né? Depois a gente faz uma rodada, a gente abre. Se o veneziano quiser fazer comentário também, então todos que estão aqui. Tá. No caso, essas definições e as definições a respeito da literatura, elas ainda não aconteceram, justamente por estar em um estágio muito, muito inicial do processo. Mas a gente começou a ter discussões em relação à literatura atual, então, e como inserir a dissertação em relação ao estado da literatura atual. Então, assim, mas eu agradeço muito as suas sugestões. A gente vai conversar depois a respeito disso. Mas os próximos encaminhamentos são justamente em tentar inserir, dar um formato melhor para a dissertação e dar um formato melhor do que seria um modelo empírico adequado para o que a gente pretende fazer e em como que a literatura se insere. Isso não aconteceu justamente por estar bem no começo. Bom, vamos lá. Foram 3 coisas também, né? Vamos ver se eu entendi. Se eu não entendi certo, por favor, me corrija, tá, professor? Primeiro, você perguntou como interpretar a importância dos ativos intangíveis para acumulação, como que o método que eu estou utilizando, né, como a árvore explica isso. A árvore, ela mostra de que modo a interação das variáveis dependentes afeta a variável dependente, ou seja, se a empresa é farmacêutica ou não. Ou seja, eu consigo ver de que forma a receita, a lucratividade, o P&D, as patentes, nesse caso eu uso os dois, como a interação entre essas variáveis ajuda a definir se a empresa é farmacêutica ou não. Então, a gente consegue ver a diferença de cada setor em relação a como essas variáveis interferem uma na outra, certo? A próxima pergunta que você falou, qual que é a segmentação, né? Se é só farmacêutico ou não, ou se vai ser por país, por algum outro tipo de divisão. Eu acho, tá? Que talvez isso seria um outro tipo de metodologia, teria que ser uma análise de clusters. É um pouco diferente, porque a árvore, ela faz por agrupamento hierárquico. E aí eu acho que não funcionaria usando árvore, sabe? Mas isso é o que eu acho. Eu não sou tão entendida em análise de cluster, para ter certeza. E a terceira é que você comentou, se for realmente muito correlacionado, né, patentes e P&D, fazer análise de componente principal. Aí, eu não sei se eu entendi bem, mas aí a ideia seria, então, ver conforme a variação no tempo disso. Só que aí eu teria que usar uma série temporal, e eu só tenho 4 anos, então eu não conseguiria trabalhar com grandes modificações. Eu poderia olhar, né, em 4 anos quanto mudou, mas eu não poderia usar nenhum método de série temporal para fazer isso. Mas eu acho que era isso. Entendi tudo certo? Era isso mesmo. Sim. No fundo, a preocupação principal era aquela primeira, né? Como explicar, se é o caso, né? Para fazer a interlocução com a literatura dinâmica de acumulação. Né? Uhum. Jags, obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Começar do início. Em que ponto eu estou na dissertação? É isso, eu estou para
qualificar e talvez eu consiga dizer melhor em que ponto que eu estou depois da qualificação, porque eu acho que eu tá estruturada, tenho já bastante coisa escrita, mas eu acho que vai depender um pouco dos rumos que eu vou ser orientada a seguir. Eu estudo uma empresa específica dessas grandonas aí do setor, que chama Dincorp, e ela surge em 1946. Então, como eu construo a história dela, e eu consigo ver como é que ela se diversifica, qual que é a movimentação dela, eu consigo enxergar melhor essa relação da iniciativa privada e do setor de defesa. Então, ela começa como uma empresa de transporte de cargo e ela acaba tendo contratos com o setor militar. Depois, ela se diversifica para o setor de tecnologia, ela vai se enfiar em P&D de petróleo, ela vai se transnacionalizar, ela acompanha, assim, todas as movimentações da conjuntura, assim, eu consigo identificar que ela acompanha. Então, necessariamente, eu tenho que fazer um mapeamento de complexo militar industrial com esse marco da Segunda Guerra, né? E aí eu chego até a virada do milênio. Eu tenho melhor fixado isso até os anos 90, porque passou anos 80, 90, porque passou disso, aí muda de sentido a coisa, né? Foi uma das perguntas que você fez. Aí tem uma mudança de sentido e aí requer uma outra bibliografia. Porque algumas coisas no setor militar e a dinâmica da inovação, eu considero que não mudaram. Por exemplo, a grande corrida armamentista, o teste dela é com a próxima geração de armamentos, não é com a paridade do adversário. É com qual vai ser a paridade com essa próxima geração, a partir da trajetória tecnológica, a partir do paradigma tecnocientífico em que isso está inserido, e a partir do que se vislumbra como é que as guerras vão ser lutadas, né? Então, tipo, em 1950, a RAND também falava sobre uma força aérea não tripulada, tipo, olha, em 1950, essas coisas, elas têm uma orientação ex ante. Então, isso eu consideraria que, por exemplo, não mudou. Mas depois dos anos 80, você tem uma série de transformações conjunturais e de mudança de paradigma tecnocientífico, da questão da rede, da cibernética, que essas políticas de segurança que eram praticadas no exterior, elas se voltam para o âmbito doméstico. E aí que você tem, assim, um papel mais fundamental ainda da comunidade de inteligência, e aí quando começa a entrar isso do capitalismo de vigilância, é quando isso se volta para o âmbito doméstico e com uma atuação, digamos, policialesca do exército e do aparato de defesa. Então eu entendo que eu enxergo sim uma mudança de sentido, mas eu ainda não adentrei essa bibliografia com a profundidade, né? O meu orientador, o professor Eduardo Barros Mariucci, ele tem isso muito melhor formulado na cabeça dele, né? Eu sempre vejo ele falando a respeito, mas eu percebo que eu estou construindo alguns passos anteriores. Deixa eu ver. Eu acho que era isso. Eu acho que isso responde. Está contemplado? Tá certo. Sim, claro. Muito obrigado. Muito bom. Comentários, pessoal? Temos comentários dos convidados, do público veneziano. Quer fazer um comentário, por favor? Parabéns aí, pessoal. Muito bons trabalhos aí. Eu não posso falar nada da Sara, sou proibido, né? O Renato vai me bater se eu falar qualquer coisa. Mas eu tenho um comentário para a Renata e um para a Mariana, se ajudar. Deixa eu só ver, porque eu tenho que pegar meu caderninho aqui. Eu já falei o Jag sabe muito bem disso, né? O cara estuda tecnologia, mas ele ainda usa caderninho, é a vida, né? Paciência. Olha só. Uma coisa que eu estava olhando, Renata, você não falou, eu não tenho certeza disso, né? Você também usa copyright, não é isso? Você também tem dados de copyright na base? Tem dados, sim. Porque eu acho que tem um problema da predominância do tipo de ferramenta para proteção de propriedade intelectual, porque tem algumas coisas que flutuam, né, dependendo do tipo. Então, eu acho que como você vai ter que colocar se vai ser patente ou... Não dá para você contar o número de patentes, o número de copyrights, né? Um copyright pode ter uma coisa muito mais complexa do que o número de patentes, ainda mais porque há esse princípio de litígio de patentes, em que o pessoal fica cada vez mais fragmentando as patentes exatamente para bloquear o avanço de outro, né? A estratégia clássica Samsung e Apple, que ficam cada um tentando inventar uma pequena variação de outra, simplesmente para ir aos tribunais, né? Então, eu realmente tenho um pouco de dúvida como resolver esse negócio, mas é só uma coisa que passou pela minha cabeça aí. Depois,
Depois, assim, até onde eu tinha visto, se não me engano, acho que era IBM e Samsung são os dois maiores patenteadores dos Estados Unidos nos anos recentes, né? Que é uma coisa meio absurda, digamos assim. Então, eu também acho que é uma coisa meio fancy, né? Meio glamurosa a gente falar das patentes farmacêuticas e tudo mais, não sei o que lá, mas é porque é um paradigma lucrativo e bastante comparável, digamos assim. Mas em termos absolutos, às vezes são menos relevantes, né? Então, eu acho que até mesmo para você vender o seu peixe melhor, é bom pensar talvez uma história que passe de lado um pouco pelo número absoluto de patentes e tente trazer algumas coisas mais relativas talvez à complexidade, ao número de patentes por produto, né? Aquele exemplo eu achei bastante interessante. Então, talvez vender mais a complexidade, né, do que propriamente a intensidade do número de patentes, porque se for o número de patentes, você vai perder para a indústria eletrônica sei lá, para Samsung, para Apple, e talvez não seja esse o ponto principal do teu argumento, né, para não fugir do teu argumento central. Depois, Mariana, pelo que eu entendi, a gente não deveria dar nenhuma dica para você, porque quem está qualificando deveria ficar focado em se preocupar só com a qualificação e qualquer coisa essa hora é um desespero para quem está olhando, né, mas tudo bem, eu vou só falar uma coisa. Quer dizer, na verdade eu vou falar uma coisa meio longa, mas que eu acho que te ajuda, né? Então, você está num paradigma específico, que é o paradigma do complexo industrial militar, num contexto específico, contexto capitalista, porque me parece que você está falando especificamente de uma empresa do complexo industrial norte-americano. Só que como você falou de modo mais amplo nessa apresentação, e só depois a gente ficou sabendo, isso gerou alguns problemas que é o seguinte, né? A gente estava muitas vezes aqui olhando como tecnologia como um todo, né? Independentemente de um caso específico. Porque eu também acho, como o resto do pessoal, que tem uma questão aí de peso relativo de capital e trabalho, né, sobre o paradigma de uma função produção básica, digamos assim, é que o mundo todo mudou para ser mais capital intensivo. Então, o complexo industrial mudou para ser mais capital intensivo e menos labor intensive, né? E aí o que acontece? O próprio complexo industrial chinês mudou, né? No último plano quinquenal, então isso não depende do paradigma capitalista necessariamente, e acho que sempre as leituras têm que ser uma leitura comparada, né, ao que você está vendo contra o que está acontecendo em outras economias não capitalistas, até mesmo para o argumento de ecopol, digamos assim, acho que é importante você usar mais, né? Porque no último plano quinquenal, o próprio governo chinês colocou mais esforço que em complexo industrial tivesse mais empresas de capital misto ou privado, né? Talvez tenha até um intuito de exportar tecnologia militar, né? Então, esse balanço relativo é importante tomar cuidado, porque, no fundo, até para poder defender melhor o teu argumento. E uma coisa muito importante, eu não sei, provavelmente ninguém reparou nessa apresentação, mas você falou algumas vezes exército, né? Mas é importante você falar forças armadas, porque senão, se alguém um dia da Marinha ou da Aeronáutica ouvir a tua apresentação, vai ficar indignado, que absurdo. Então, no fundo, é se policiar, no bom sentido, para usar os termos bem específicos aí. Bom, era só isso aí. Não sei se ajudou alguma coisa também. Eu acho que eu não tenho nada a responder, é só agradecer pelos seus comentários, sério, foi muito útil. Eu vou, principalmente o que você comentou, de não falar do número absoluto de patentes, isso é muito importante, eu concordo totalmente. Sério, muito, muito obrigada. E a Balini vai com certeza pedir para você fazer algum teste de robustez, tirando tudo da indústria farmacêutica, para ver o que acontece, porque a predominância da indústria farmacêutica ela vai ter algum tipo de balizamento aí para poder testar, mas isso teria que ser um passo na nossa próxima apresentação com mais... Professor, obrigada pelos comentários. Essa coisa de chamar das Forças Armadas já me chamaram a atenção antes, eu sempre esqueço, eu acabo chamando... É porque eu penso em Army, eu penso em Exército, mas é Forças Armadas, é verdade. Obrigada pela dica da China, eu vou dar uma olhada nisso, porque realmente é um tema super quente, assim. Eu olho para alguns outros aparatos de defesa, alemão, francês, israelense,
porque o Anthony King, inclusive, que eu cito, que fala do conceito de exército pós-fordista, ele fala que essas grandes potências, elas vão, de uma certa forma, mimetizando o seu arranjo, como é que elas se organizam, inclusive para conseguir se manter em alianças de cooperação militar, porque se há uma disparidade muito grande entre uma defasagem tecnológica ou uma forma de organização, uma cadeia de comando, isso pode gerar obstáculos, assim, para essa cooperação militar que eles fazem em aliança, principalmente pós-globalização, assim, que as parcerias vão sendo cada vez aí multilaterais, né, entre essas potências. Mas a questão da China, mas eu gostei, eu vou dar uma olhada nisso. A questão da China é problemática para o teu argumento, na verdade, porque é um contra-exemplo, né? Na verdade, mas assim, eu acho que você tem um argumento, só que você está fundamentando muito o seu argumento no resultado absoluto da comparação. Tenho mais, só que no que importa, para quem estuda tecnologia, você, como a fronteira tecnológica sempre está mudando, você nunca apresenta as coisas de modo absoluto, sempre mostra relativo, né? Então você tem que dizer que o complexo industrial americano, mais do que proporcionalmente aos seus comparados, né, o argumento tem que ser isso, porque o que mudou foi, toda a indústria mudou. Ela passou a ser mais fragmentada, com mais outsourcing, com mudança de paradigma tecnológico. E aí, outra sugestão, aí só, na verdade, eu acho que eu estou invadindo muito, mas se for agenda de pesquisa interessante, se isso te interessa, na verdade, eu acho que a última, a fronteira que você pode explorar isso aí também é na própria fronteira de exploração espacial, né? Sabe, inclusive, eu tenho até um título para o paper, se você quiser, né, que é Space, the Last Frontier, eu até anotei aqui, eu gosto de fazer pesquisa pelos outros, tá? Space, the Last Frontier, né, no fundo, porque, na prática, o avanço da corrida espacial recente é uma corrida espacial privada, né? Então, é muito interessante isso. E um argumento adicional, que eu também não queria alongar muito aqui, mas é o seguinte, do ponto de vista de alocar forças privadas em vez de forças militares no exterior, a própria China faz isso, tá? A China tem mais agentes privados do que militares no exterior, para evitar problemas diplomáticos, né? Então, não é só para política interna. Nos Estados Unidos tem um quê de política interna, mas até mesmo no governo Obama, quando ele ofereceu uma retirada de efetivos dos Estados Unidos, isso entrou uma corrida para você substituir o que faziam os militares por prestadores de serviços no Afeganistão, por exemplo. Então, para cumprir um objetivo de campanha, ele, no fundo, disse, retirei os militares de lá, mas você pegou os ex-militares como prestadores de serviços e ficaram lá em Cabul prestando... Então, também tem um quê de mudança, uma questão mais de cunho político do que propriamente necessariamente de todo o paradigma, porque se muda a administração democrata republicana, muda a demanda por ativos privados militares no exterior também, eu acho. Tá certo, professor, muito obrigada pelos comentários, muito válido, eu anotei aqui. Muito bom, pessoal, agradeço, veneziano, os comentários. Temos mais algum comentário do público? Alguma colocação? Imagina, veneziano, muito bom. Só eu iria corrigir provocativamente o título do paper que você mesmo deu, né? Você falou que é sempre uma fronteira em movimento, então não Space, the last frontier. Space, the current last frontier. Porque a próxima vem depois, né? Usando seus próprios termos. Eu acho que a última fronteira aí é o futuro, sempre pensando. A última fronteira é a fronteira, exatamente. Mas eu gostei. Bom, muito bom, pessoal. Agradeço, então, a presença, parabenizo a participação de todos. Achei muito rico. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Se alguém Gabriela, Camila, Nicole, Matheus, Clara. Entre vocês, né, Sara, Renata. Sim, claro. Boa tarde, pessoal. Só para falar, vocês já comentaram tanto que ficou difícil pensar em mais alguma coisa. Eu achei excelentes apresentações. Às vezes um esclarecimento, Nicole, o que vocês quiserem. Isso. Não, eu achei ótimo a apresentação da Renata, da Sara, do tema da Mariana eu já não estou familiarizada, eu realmente já foi novidade para mim, aprendi bastante. A questão do copyright é meio difícil lidar, né? É só o único comentário que eu tenho, porque
não tem registro formal necessariamente, não é exigido registro formal para que haja proteção por direito autoral sobre as coisas. Não é necessariamente exigido, então não é para tudo que vai ter um registro falando isso foi registrado. Para coisas comercialmente importantes tem, né? Mas eu realmente não sei. Existe isso nessa base de dados do JRC? Eles avaliam quantitativamente o valor? Porque o valuation já é difícil, né? A minha dúvida é como que essa base trata isso? Tem isso em algum lugar? Não é por valor, é por... Ele coloca, sabe, o código de quando foi cadastrado e a data, mas não tem valor nenhum. Não tem. É contagem só, o número dele. Eles colocam a quantidade do que foi registrado, então, para cada empresa, o quantos registros de, sei lá, software ou sei lá o quê. Interessante. Tá, não é valor, então. Bom, mas é uma estimativa boa, dá para usar também, né? Porque faz parte, mas eu achei bem, assim, tem tantas dificuldades para essa questão de definir como você vai ver que o ativo intangível realmente contribui para a indústria, é importante para a indústria. Eu não tenho resposta para isso, eu gostaria de saber, então acho que a sua contribuição é bastante válida e todos os comentários também bastante válidos. É realmente complicado. Quantitativamente, porque tem esse problema que vem o primeiro ovo ou a galinha, o PID ou o resultado do PID, sendo que as coisas se retroalimentam, né? É isso.